não atrapalhar vocês. Bom, boa noite, nessa paz, vamos orar? Pai, nós te agradecemos por mais um dia de vida, nós te agradecemos porque as tuas misericórdias são a causa de nós sermos consumidos. Todos os dias, o Senhor estende sobre nós graça, favor que nós não merecemos, misericórdia que nós não merecemos, Pai. Obrigado por mais um dia, pela honra de podermos estudar a Tua Palavra, que apesar de nós, ela é santa, ela é viva, e ela tem o poder de transformar e mudar a nossa vida, porque fala da pessoa do nosso Senhor, do nosso Salvador, Jesus, o Cristo, o Filho de Deus. Ensina-nos, Pai, pela Tua Palavra a cada dia, e faça pelo Teu Espírito a obra em nós necessária para nos curvarmos diante da Tua santidade, nos rendermos diante daquilo que o Senhor tem para cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Vamos continuar lendo o Evangelho de Marcos, capítulo 1. Nós paramos no comentário no versículo 14. Eu não fiz comentário no 14, mas eu gostaria de ler novamente um bloquinho do versículo 9 ao 14. Lembrando que Marcos está apresentando o que ele chamou de princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. E o que ele mostrou? Ele está mostrando logo de início algumas características de Jesus, que começa a cumprir profecias do Antigo Testamento, mostrando que ele é o Messias prometido, que em Jesus todas as esperanças de Israel se cumprem na pessoa de Jesus. Marcos começa a mostrar isso, e ele fala que tem um precursor, que é quem? João Batista, certo? Que prepara o caminho de Jesus ali, do Messias, que João Batista não é nem digno, ele fala de desamarrar as sandálias dos sapatos ali, das sandálias de Jesus, o cadarço, a gente falaria hoje do calçado, que era um ato de um escravo. João não se considera nem digno de fazer um ato de um escravo diante da grandeza de quem Jesus é. Então tudo isso começa a honrar Jesus, a mostrar realmente a quem Jesus é, o Cristo, o Filho de Deus. E do versículo 9, já lemos, nós vamos ler novamente, 9 a 14. Naquela ocasião, Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Jordão. Assim que saiu da água, Jesus viu o céu se abrindo e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Nós estamos vendo que Mateus faz muito mais do que Marcos, alguns paralelos com o Antigo Testamento e cumprimentos proféticos. Nós vemos aqui que, do mesmo jeito que Moisés, num ato de poder de Deus, de salvação, abre o Mar Vermelho, depois Elias abre o Rio Jordão, Josué abre o Rio Jordão. Aqui nós vemos algo muito mais extraordinário. Quando Jesus é batizado, ele assume a missão dele. O que se abre? Não é o mar, não é a água, não é rio. O céu se abre. Então é um ato de mostrando que aquelas sombras do Antigo Testamento estão cumprindo em Jesus Cristo. Abre ali o Espírito, que é o Espírito que foi prometido para ungir o Messias, ele vem sobre Jesus agora, no formato de pomba. Então veio dos céus uma voz. Lembra que Deus não falava audivelmente 400 anos, era um tempo de silêncio. 400 anos, não havia registro de uma voz audível de Deus. Quando Jesus é batizado, rompe-se o céu com a voz do próprio Deus falando: este é o meu filho amado, em quem eu tenho. O meu filho amado, de ti me agrado. Logo após, o Espírito faz imediatamente, impele Jesus para o deserto. Aqui, obviamente, num paralelo com a tentação de Adão e também a tentação do povo de Israel no deserto. A gente vai ver que está cumprindo isso. Então no Antigo Testamento existem alguns paralelos que mostram e apontam
tentado e ele foi vencido. O povo de Israel no deserto foi vencido, ele murmurou, tentou a Deus, e Jesus é levado para o deserto para vencer, para mostrar que ele é aquele que iria destruir a cabeça da serpente, que ele é o descendente da mulher, que iria de uma vez por toda destruir o inimigo da humanidade, certo? E aí ele é impelido ao deserto. Ali esteve 40 dias, lembrando, 40 dias também tem paralelos, né? 40 dias de Moisés no monte, os 40 anos de Israel no deserto, 40 dias de Elias no deserto. Então você percebe que toda a história de Israel foi montada por Deus para ser um paralelo, uma sombra daquilo que viria a acontecer com exatidão na pessoa de Cristo. Então ali esteve 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com os animais selvagens e os anjos o serviam. Até aí a gente comentou a semana passada, versículo 14. Depois que João foi preso, Jesus foi para Galiléia, proclamando as boas novas de Deus. Eu poderia trocar essa palavrinha boas novas por qual palavra? O Evangelho, a boa notícia, não é? Então, João teve que ser preso. Vamos lá, vamos antecipar. O que João Batista representa? O que vocês podem falar? Ele está representando o maior profeta da antiga aliança. Ele foi considerado pelo próprio Jesus o maior dos profetas. Por que ele é o maior dos profetas? Porque ele precede o Messias. Ele só é maior por causa de quem? Do Messias. Esse maior está conectado não a João, mas ao Cristo que ele está precedendo. Só que João Batista, ele representa uma antiga, um tempo passado que está passando. Jesus está inaugurando uma nova etapa do reino de Deus. Ele está inaugurando uma nova fase, um novo tempo. E é interessante aqui, presta atenção no que eu estou falando, como Marcos ele vai falar isso. Quando João é preso, começa Jesus a fazer alguma coisa e falar do reino de Deus. A prisão é como se Deus tira João de cena. João tem que ser tirado de cena, porque o que ele representa está findando e apontando para aquilo que é maior do que ele. Então o ministério de João não faz mais sentido continuar, ele tem que ser tirado de cena. Porque quem entra no lugar de João Batista? Alguém que é maior do que ele, que é o próprio Messias. O próprio João fala isso em outro momento, que importa que Jesus cresça e que ele diminua. E ele era o maior dos profetas, mas ele tem que ser tirado de cena, porque um tempo está findando e iniciamos um outro tempo relacionado ao reino de Deus e a cumprimentos proféticos do Antigo Testamento. E aí, olha aqui lá, vamos lá, Marcos 1, versículo agora 15. Aí Jesus fala, olha só, quando João é preso, Jesus fala o quê? O tempo é chegado. Que tempo que é chegado? Gente, o tempo messiânico, o tempo de Deus cumprir todas as esperanças, o tempo de Deus cumprir todas as promessas de Israel. O tempo é chegado. Por que é chegado? Porque o Messias nasceu. Então o tempo é chegado. Dizia ele, o reino de Deus está próximo. Ele inaugura o reino. E ele está dizendo, olha, toda a plenitude do reino está chegando, está próximo. E aí ele fala o quê? Arrependam-se e creiam nesse evangelho, nessa boa notícia. Que boa notícia? Que o reino de Deus está próximo, que o tempo é chegado. Na verdade, qual é a boa notícia? Quem iria implantar, estabelecer o reino de Deus? O Messias. Ele é a inauguração desse novo tempo. Jesus é a própria mudança de tempo, ele é a própria mudança de estação de Deus, onde nele começa a se cumprir as profecias do Antigo Testamento. Tudo bem? Podemos continuar? Mas antes, preste atenção aqui, por favor. Como eu disse, Jesus só começa seu ministério depois que João termina o dele.
É provável que para Marcos seja uma mudança de eras. Eu estou usando a palavra tempo, o comentário está usando a palavra eras, épocas, em que João Batista encerra o período da antiga aliança e Jesus dá início à era da nova aliança. O reino chegou com Jesus, e assim começa o período do evangelho da salvação. João veio como precursor messiânico, o último dos profetas do Antigo Testamento, e agora Jesus, o Messias, passa a ser o foco das atenções. O foco da atenção não é mais a lei, o foco da atenção não são mais os profetas, o foco da atenção não é o grande profeta João Batista, o foco da atenção é o Messias. A partir disso passa a ser ele. As esperanças do Antigo Testamento estão prestes a se cumprir. Abra comigo, vamos abrir outro texto agora, 1 Pedro, vai lá em 1 Pedro. 1 Pedro capítulo 1. Quem achou aí? Já é bem. Ótimo, vamos ler? 1 Pedro 1, versículo 10 a 12. Olha o que diz, Pedro está dizendo na sua carta. Ele está falando da salvação de Jesus Cristo, tá? Jesus Cristo foi revelado, salvação da alma das pessoas. Ele termina e ele fala no versículo 10: foi a respeito dessa salvação que os profetas que falaram da graça destinada a vocês investigaram e examinaram, procurando saber o tempo e as circunstâncias para os quais apontava o Espírito de Cristo que neles estava, quando predisse a vocês os sofrimentos de Cristo e as glórias que seguiriam aqueles sofrimentos. Meu irmão, presta atenção no texto. Eu sei que é muito difícil às vezes de uma vez, mas olha o que Pedro está dizendo, a profundidade que Pedro está dizendo. Ele está falando que os profetas do Antigo Testamento falaram coisas a respeito da graça da salvação, tudo bem? E eles queriam saber, entender o que? Procuravam saber o tempo. E Jesus falou exatamente: o tempo é chegado. Os profetas falavam do reino messiânico, falavam da salvação, e eles não conseguiam entender qual era o tempo. Eles procuravam saber. E o mais interessante aqui, preste bem atenção, apontava o tempo e as circunstâncias para os quais apontava o Espírito de Cristo. Olha o que Pedro está falando, que Isaías profetizou. Por que Espírito? O Espírito de Cristo. Lá no Antigo Testamento fala do Espírito de Deus. Então quer dizer que é a mesma coisa, certo? O Espírito que profetizava sobre Cristo no Antigo Testamento, Pedro está chamando esse Espírito de Espírito de Cristo, que era o Espírito de Deus que vinha sobre os profetas e que fazia esses profetas anunciar o tempo da salvação. Mas eles não conseguiam saber qual era esse tempo, e eles queriam saber qual era o tempo e as circunstâncias que eles profetizavam pelo Espírito de Cristo. Que extraordinário! E ele fala assim no versículo ainda do 12: a eles a quem? Aos profetas. A eles, os profetas, foi revelado que estavam ministrando não para si próprios, mas para vocês, quando falaram das coisas que agora lhes são anunciadas, por meio daqueles que o quê? Que pregam o Evangelho pelo Espírito Santo
enviado dos céus, coisas que até os anjos anseiam observar. Gente, olha que extraordinário. Ele está dizendo aqui que foi revelado àqueles profetas que eles falavam de coisas, né? Eles anunciavam coisas que agora quem estava experimentando? Pessoas que estão na nova aliança, ouvindo sobre o evangelho da salvação, movidos pelo Espírito Santo. Mistério esse revelado, coisas essas que até os anjos do céu anseiam observar. Os anjos estão olhando e falando: gente, que plano de Deus foi esse? Como Jesus cumpre tudo isso? Que perfeição, que evangelho é esse? Que graça é essa? Que salvação! Eles estão querendo observar e acompanhar o desenrolar da salvação de Deus para a humanidade. Então, o que nós temos que entender? Esse tempo que os profetas não sabiam quando era, Jesus, como nós lemos, o tempo é chegar. Jesus está dizendo: chegou aquele tempo que todo mundo estava esperando. Por que chegou? Porque ele nasceu. Porque o Messias nasceu de uma virgem, para cumprir todo o sofrimento que ele deveria cumprir. Tudo bem? Estamos entendendo? O que nós estamos procurando entender? O Evangelho de Marcos. Qual que é o motivo que Marcos está escrevendo esse Evangelho? Nós já entendemos que o maior propósito de Marcos é mostrar que Jesus é o Messias, o Filho de Deus. Tudo bem? Pode, volta lá para Marcos. O termo reino indica que o reinado de Deus começou, e Jesus afirma que esse reinado está próximo ou prestes a chegar. Para eu encerrar esse bloquinho de comentário, preste atenção em algumas observações. Por meio de um ato trinitário, Deus proclama que Jesus é seu Filho, ao ungí-lo com o Espírito. Com isso diz a todos que teve início a era do cumprimento messiânico. Quando Deus fala assim: este é meu filho, e unge ele com o Espírito, o que Deus está falando? Começou a era de cumprimento messiânico. O próprio Deus está anunciando, o próprio Pai está falando isso. Deus prova Jesus ao entregar Satanás para tentá-lo, a usar sua autoridade messiânica em benefício próprio. Mas Jesus se vale de um texto do Antigo Testamento, não vamos ler, para dizer ao diabo que ele não repetirá o erro cometido por Israel no deserto. Desse modo, inicia seu ministério messiânico, uma vitória cósmica, sobre os poderes do mal. A chegada de Jesus, o Messias, indica a plenitude dos tempos, o momento em que o plano de salvação da humanidade se realiza e assim inaugura o período final da história da humanidade. Nós já estamos no período final da humanidade. Obviamente nós temos algumas coisas que têm a ver com a consumação desse período, que é o que nós chamamos de coisas escatológicas. Mas nós já estamos no período, a partir do momento que Jesus nasceu, ele inaugurou o período de cumprimento, o período do fim. E de Jesus para cá, segundo Pedro, só passaram 2 dias. Não é isso? Pedro fala isso, para Deus 1000 anos é um dia, 1000 anos, passou 2 dias. E as coisas Deus está fazendo no tempo dele, de acordo com a soberania dele. Agora vamos ler o versículo 16 em diante, e eu volto a fazer o comentário aqui. Vamos ler 16 a 28, e depois a gente volta. Andando à beira do mar da Galiléia, Jesus viu Simão e seu irmão André lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante eles deixaram as suas redes e o seguiram. Indo um pouco mais adiante, viu num barco Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, preparando as suas redes. Logo os chamou e eles o seguiram, deixando seu pai Zebedeu com os empregados no barco. Aí eles foram para Cafarnaum.
E logo que chegou o sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam maravilhados com o seu ensino, porque eles ensinavam como alguém que tem autoridade, e não como os mestres da lei. Justo naquele momento na sinagoga, um homem possesso de um espírito imundo gritou: O que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei quem tu és, o Santo de Deus. Preste atenção. Aí 25: Cala-te e saia dele, Jesus falou, repreendeu Jesus. O espírito imundo sacudiu o homem violentamente e saiu dele, gritando. Todos ficaram tão admirados que perguntavam uns aos outros: que é isso? Um novo ensino e com autoridade? Até os espíritos imundos ele dá ordens e lhes obedecem. As notícias a seu respeito se espalharam rapidamente por toda a região da Galiléia. Aí nós vamos voltar aqui para fazer alguns comentários. Versículo 17, Jesus fala o que? Sigam-me e eu os farei pescadores de homens. Preste atenção aqui para algumas anotações. Os discípulos são a parte, nessa situação aqui, a parte passiva da situação. O discípulo não faz nada, né? Eles só o que? Vem e segue. O que Jesus faz? Jesus escolhe, chama, vem, preparou. A gente sabe que o Espírito Santo preparou o coração dos discípulos. Eles largam e vão e seguem. E é assim conosco, vem e segue. Jesus faz isso com a gente, né? Enquanto Jesus, a parte ativa, né? A palavra eu os farei pescadores de homens. Vem e me segue e eu os farei. Eu vou fazer de vocês pescadores de homens, né? Jesus não falou: ó, vem, me segue, se esforce para vocês serem pescadores de homens. Eu vou fazer de vocês. É um ato do próprio Cristo se revelando e dizendo que irá prepará-los para que eles façam a função deles. E aqui é uma analogia, né? Como eles eram pescadores, Jesus usa um trocadilho aí, uma metáfora, uma analogia que a gente já vai falar melhor sobre ela. Esse farei aí retrata Jesus inaugurando uma nova comunidade de seguidores, gente. Jesus está inaugurando agora a comunidade seguidora de quem? Do Messias, do Filho de Deus. E ele começa então a arrebanhar os seus discípulos. E isso cresce com a igreja. Nós somos a comunidade do Messias, do Filho de Deus, entende? A igreja é essa comunidade da nova aliança do Messias. E Jesus começa essa comunidade com poucas pessoas, com poucos discípulos, e um ainda traiu. Mas depois, em Atos, o Espírito Santo, através do testemunho desses discípulos, a igreja, essa comunidade começa a crescer até chegar nos nossos dias, até nós. Os discípulos são pescadores profissionais. E Jesus usa uma metáfora genial aqui para descrever a carreira deles, né? O ministério agora deles, né? Em sua profissão, o que eles faziam? Eles pegam e matam os peixes para sobreviver. Não é isso que Jesus está falando. Vocês vão pescar gente e matar para sobreviver, né? Não é, a metáfora não é essa. A pesca é com motivações ao contrário. Você não vai pescar para matar para sobreviver, você vai pescar para dar vida. Certo? É diferente a ênfase. Mas agora vocês trarão vida às pessoas. Vocês vão pescar e vocês vão oferecer a vida que eu estou dando a vocês. Vocês são pescadores de homens. No Antigo Testamento, a metáfora da pesca é usada também para um juízo vindouro, tá? Não vamos ler por causa do tempo. Isso está em Jeremias 16, 14 e 16, Ezequiel 29. Mas Jesus inverte a imagem: pescar pessoas a fim de salvá-las. O que eu estou falando aqui? Que no Antigo Testamento, o autor aqui diz que a pesca é usada para juízo também. Mas Jesus não está falando agora para juízo, ele está usando uma metáfora para salvação. Ele inverte a figura dessa metáfora.
Além de, versículo 18 e 20. O que eles fizeram? Deixaram a rede, deixaram o Pai e seguiram Jesus. Esse é o primeiro vislumbre de um tema essencial do discipulado, gente. Presta atenção. Jesus está fazendo discípulos. Tudo bem? E depois ele vai mandar a igreja fazer discípulos. O compromisso radical com Jesus aqui é importante. Vem e me segue. Imediatamente. Deixaram sustento. A pescaria era o sustento deles. Deixaram a segurança que eles tinham. Eles não eram pobres e nem ricos. Esses discípulos, eles tinham uma vida estável. Eles tinham uma situação estável por causa da pescaria. Eram pessoas, a família, uma atividade profissional que passava de pai para filho. Por isso que eles estavam com os pais, porque eles tinham barco. Provavelmente o pai poderia ter outros empregados. Eles tinham uma vida estável dentro da sociedade. Quem era pescador na época tinha a sua renda no mês. Eles estão deixando uma vida estável para seguir um homem que eles acabaram de conhecer, mas que algo dentro deles fez eles seguirem. Ele é o filho, ele é alguma coisa diferente, ele é o Cristo. Eu tenho que seguir, não posso ficar aqui. Então eles largam a segurança da vida terrena, eles largam o sustento que eles tinham, eles largam aquela vida, que eles tinham, sem saber exatamente como seria a vida que eles iriam ter. Eles largam o pai, largam a família, eles largam tudo. O discipulado é você largar tudo para seguir a Cristo. Essa é a maior questão que nós temos dificuldade de entender. Por isso que Jesus fala: você quer me seguir? Negue-se a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Esse é um compromisso radical, né? Nazaré, né? Lá não podia mesmo. Alguns falavam: não pode sair nada de bom. A fama de Nazaré é que não vinha muita coisa boa de lá. Nazaré faz parte da região da Galileia, mas ele simplesmente escolhe essa região. A Galileia, não sei se você sabe do mapa, né? Você tem aqui embaixo Jerusalém, a Judéia. Aí depois, um pouquinho para cima, você tem a região de Samaria, e mais para cima a região da Galileia. Então realmente Jesus sai daquela região, de Jerusalém. Provavelmente existe uma explicação, depois a gente vai ver. Existia uma hostilidade de Jerusalém muito mais forte ao ministério de Jesus, e ele vai para uma região dos Galileus e faz ali. Tanto é que ele é conhecido, inclusive ele cresce nessa região. Por quê? Porque a família dele era de Nazaré, eles moram ali em Nazaré. Jesus é conhecido como o filho do carpinteiro, Jesus de Nazaré. Então ele começa com naquela região, fazendo o seu ministério na Galileia, tá? É uma escolha assim de Jesus. Eu não sei exatamente responder porque a gente tem essas nuances assim para entender algumas coisas. Existem algumas profecias que diz que o Messias viria e estaria num lugar rejeitado. Não cita Nazaré, mas Nazaré se encaixa no cumprimento das profecias. Então ele nasce em Belém, mas o Messias também seria de uma cidade, de um povoado meio que desse nível rejeitado. Então existem profecias, e é um cumprimento profético também quando Jesus inicia o seu ministério nessa região semelhante. Então Deus deixou coisas escritas, e essas coisas começaram, algumas coisas simplesmente pelo fato de ter que cumprir palavras que Deus disse que iriam cumprir, para justamente apontar, está vendo? Nasceu em Belém, mas também viveu naquela cidade menosprezada, do jeito que foi profetizado que o Messias viria. Então, quer dizer, tem toda uma característica que sempre está mostrando Jesus cumprindo essas profecias messiânicas, tá? Versículo 18 e 20 ainda. Deixa eu fazer aqui ainda as observações. As ações
dos dois pares de irmãos, né, exemplificam a regra básica para seguir Jesus. Gente, qual que é a regra básica para seguir Jesus? Jesus precisa ocupar o primeiro lugar em nossa vida, nunca o segundo, em nada, para nenhuma coisa e para ninguém. O pai deles não podia ocupar o primeiro lugar, o serviço deles não podia ocupar o primeiro lugar, a vida deles constante ali, razoável que eles tinham, não podia, o sustento não podia, nada podia ocupar o primeiro lugar. Se eu digo que eu vou servir a Cristo, Ele é o único que deve reger toda a minha vida. Isso é um chamado profundo e radical. Isso é o discipulado. E quando eu faço discípulos, o que é fazer discípulos? O grande equívoco é a gente fazer discípulos querendo que essa pessoa fique igual a gente. Essa é a pior coisa que a gente vai fazer. Fazer discípulo é justamente levar a pessoa a ter um compromisso radical com Cristo. Você fazer discípulo, nós temos que conduzir a pessoa para Cristo. Ela vai ser discípulo de Cristo. Obviamente nós estamos envolvidos no processo de discipular, mas porque nós estamos ensinando a pessoa a respeito de Cristo, dos ensinamentos de Cristo, e levando a pessoa a essa vida com Cristo, através do ensino, através do exemplo, através de todo o processo de cuidado, para que a pessoa tenha um compromisso com Cristo, não comigo. Não é comigo. Nós somos pessoas falhas e podemos decepcionar as pessoas que a gente discipula, mas Cristo não. Se nós levarmos as pessoas para Cristo, quando nós precisarmos de ajuda, até o nosso discípulo vai nos ajudar. Por quê? Porque ele não depende de nós para se sustentar na fé. Ele foi levado a confiar em Cristo, a viver com Cristo. Isso é o verdadeiro discipulado. Foi grande equívoco. Os líderes, os discipuladores se sentiam proprietários, como diz o Benjamin, que ele é proprietário do cachorrinho. A carteira de vacina, ele falou: pai, posso colocar aqui, eu sou proprietário? Pode, você é o proprietário. Então os discipuladores se sentiam proprietários, dos seus discípulos, donos dos discípulos, ao ponto de querer ser servido mais do que ensinar a pessoa a servir a Cristo. Então é um grande equívoco. Aí o líder não cumpre aquele discípulo, o discipulador está querendo, se frustra, porque não está sendo levado ao compromisso com Cristo. Exatamente. Exato. Sem contar que eles manipulam, eles querem fazer o que eles... manipulações da vida, da pessoa e tudo, que às vezes não tem nada a ver com Cristo, com o Evangelho, com a graça de Deus, com o ministério, são controles e manipulações, tudo, às vezes coisas egoístas. Então, gente, é uma deturpação extraordinária, terrível, e tem que ser denunciada. Nós temos noção de fazer discípulos, mas fazer discípulos é ensiná-los a guardar todas as coisas que Jesus mandou. É isso que é, fazer discípulos. Então a gente precisa entender isso. Vamos passar aqui. Versículo 22, uma observação também, dá uma olhadinha na Bíblia, hein? Todos ficaram maravilhados com o seu ensino, porque eles ensinavam como alguém que tem autoridade, não como os mestres da lei. Eles ficaram absolutamente admirados. Por quê? Sua reação se deve à autoridade de Jesus em palavras e em atos. Existia uma autoridade de Deus realmente, que as pessoas que estavam acompanhando falavam: não tem como eu negar que ele está ensinando como quem tem autoridade, ele está fazendo coisas como quem tem, diferente dos fariseus, diferente dos mestres da lei, não passa a mesma autoridade. Óbvio que essa autoridade estava em Jesus, pela presença do próprio Espírito de Deus, no que ele era, no que ele representava. Então não tinha como não ouvir Jesus e não perceber que existia a autoridade no seu ensino e na sua
prática, e isso as pessoas notaram. Isso foi interessante que eles notaram, né? E se maravilharam. É fundamental entender que primeiro as multidões ficam, gente, maravilhadas com os ensinos, e depois com seus atos miraculosos. Então o que eu estou falando aqui? Primeiro eles se maravilharam com o ensino de Jesus, não com os sinais e os milagres. Jesus está ensinando sobre é chegado o tempo, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos. Eles se maravilham com o ensino, depois com os milagres e sinais. Isso é importante, para não trocarmos sempre, né, as prioridades. As pessoas têm que se maravilhar com o Evangelho, com quem Cristo é, e não as coisas que Ele pode oferecer para a gente. Passando lá no versículo 24, o ato agora, quando eles expulsam o demônio, né? Aparece, é interessante aqui, justo naquele momento, na sinagoga, um homem possesso de um espírito imundo gritou, né? Então, justo naquele momento, óbvio, tudo está sendo controlado por Deus. Todos esses detalhes estão acontecendo exatamente do jeito que Deus quer. Então esse demônio está ali porque Deus quer, para Jesus expulsar esse demônio. Você está entendendo? Ele foi para o deserto porque o Espírito Santo está agora sendo controlado. Jesus fala várias vezes: eu só faço o que vejo meu Pai fazer, eu só falo o que ouço meu Pai falar. Não faço a minha vontade, mas a vontade do meu Pai. Ele estava conectado com o projeto eterno do Pai, e na pessoa humana que ele estava cumprindo todo esse projeto que é dele na eternidade junto com o Pai, que é o mesmo projeto, e que ele se submete, se esvaziando da sua forma de Deus, se tornando o homem, o Filho de Deus encarnado. Gente, o Evangelho é fantástico, é extraordinário. A gente precisa ter, sim, vou usar uma palavra aqui, está gravando, não devia nem usar, porque as pessoas falam mal dela, mas não é uma palavra bíblica e usada para coisas ruins aí, mas eu vou usar. Nós não tem outro jeito, nós temos que nos encantar com o Evangelho. Nós temos que ser encantados, encantar porque fala de encantamento, né? Mas não leva para esse lado negativo. Tem que nos maravilhar, tem que causar um êxtase, é uma coisa, você fala: meu Deus, como o Evangelho é extraordinário, como Cristo é extraordinário. Não é o que Ele pode mudar nessa terra, gente. Nosso foco tem que ser a obra de Cristo. Isso nós não podemos perder de vista. E aqui nesse encontro com esse Espírito, né, que grita, o que ele grita, o Espírito? 24. O que queres conosco? Me fala aí se tem alguma tradução diferente. Que temos contigo, Jesus de Nazaré. O que temos contigo? Na verdade, essa é uma expressão muito esquisita, que só é possível traduzir se entender a expressão na época. É uma expressão, eu não vou falar que é gíria, porque não é uma gíria, é uma expressão que tem um significado para a cultura grega da época, que o próprio Jesus usa a mesma expressão quando ele fala com a mãe dele: o que tenho eu contigo, mulher? São as mesmas palavras que o demônio está usando para Jesus: o que tenho eu contigo. Vou falar o que significa isso, né? No pé da letra, a tradução seria assim. Por isso que não dá para traduzir o pé da letra, porque não faria sentido para a gente. Os tradutores, na hora que eles pegam os textos gregos, eles têm que, não pode às vezes traduzir ao pé da letra, porque na cultura, por exemplo, brasileira, não fazia sentido nenhum. Então ele tem que interpretar a frase para a gente poder entender. Mas ao pé da letra seria assim: o que para nós e para você. É exatamente assim que está escrito em grego. O que para nós e para você. Tá? Vou falar até em grego, que eu estou estudando, vocês falarem, para vocês, né, não entender nada do que eu vou falar. Ti remin kai soi. Essa é a frase grega, tá? Que traduzida ao pé da letra: o que para nós e para você.
Mas o que significa isso? Eu vou já falar para vocês exatamente o que isso quer dizer. Significa assim: o que nós temos em comum? Nada. O que nesse momento há em comum comigo e com você, Jesus? Nada. Aí o sentido é: me deixe em paz. Nós não temos nada em comum, nós não temos nada que nos aproxime nesse momento. Me deixe em paz. É exatamente isso. Se ele estivesse dizendo, não, chegou a hora. Olha, me deixa, eu não tenho nada com você. Eu não tenho nada em você, você não tem nada em mim. Nós não temos nada para compartilhar, nada em comum, né? Por isso que a palavra é o que para nós e para você, né? O que para nós e para você. Aí ele fala o que? Vieste para destruir. Gente, os demônios identificaram Jesus. Isso é o mais importante. O que Marcos está falando para a gente com essa passagem? Que os demônios viram que Jesus era o Santo de Deus e que ele ia destruí-los, que só ele tem o poder de Deus para destruí-los, para cumprir a profecia de destruir o poder de Satanás. E os demônios identificaram e pediram: nos deixe em paz. Já vieste para nos destruir? Gente, eles sabiam que eles iam ser destruídos. Você acha que o diabo não estava a vida inteira atento com aquela profecia? Eu vou trazer o descendente da mulher que vai destruir a sua cabeça. Você acha? Deus falou isso para a serpente, para Satanás. Ele estava o tempo inteiro preocupado, porque ia chegar o momento que esse descendente iria destruí-lo. E os demônios identificam esse. Você é aquele, você é o santo, e você veio nos destruir. O que nós temos em comum? Me deixe em paz. Mas aqui eles já viram, né? A derrota deles. E aqui é interessante. Olha que interessante.